Fala, povo! Chegamos, mais um impacto diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo, agora para sua casa, e nós vamos juntos crescer hoje mais uma vez na graça e no conhecimento. Você sabe que esse é o programa que impacta a vida daqueles que estão recebendo a nova aliança. O que é a nova aliança? A graça de Deus. E nós estamos juntos aqui pela TV Milagro, vamos juntos. Eu trago aqui conhecimento que alimenta o seu espírito. Se você também nos acompanha através do YouTube, seja bem-vindo a este canal. Estamos começando. Você pode acessar qualquer um dos nossos programas no nosso YouTube, Cristo Vive SP. Se você está pelo YouTube, curte, comenta e compartilha essa transmissão, esse vídeo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então eu quero lembrar para vocês o que é o Impacto. O Impacto é um programa que nasceu com certeza no coração de Deus para trazer conhecimento bíblico, conhecimento que edifica a sua vida, edifica a minha vida e que gera herança. Nós costumamos dizer aqui na Cristo Vive São Paulo que sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, as verdades bíblicas, a sua vida, ela não tem nexo. O que é isso? Uma pessoa vive sem nexo na vida. Então, quando você conhece as profundezas da revelação que Deus traz através do novo pacto, da graça de Deus, você começa a ter uma vida que é colocada pelo próprio Espírito em um prumo. Isso começa a trazer propósito, começa a trazer clareza. E aqui eu tenho trazido para você já há muitos encontros, muitos programas, de forma clara e de forma prática. Eu tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente, de trazer o Evangelho de forma clara, não de forma religiosa, não que as pessoas possam conhecer da letra e, enfim, não trazer isso para a vida de uma forma prática e viver como pessoas religiosas, pessoas teóricas. Não é isso que nós entendemos que Deus quer. O cristianismo, ele é um estilo de vida. Qual que é o nosso estilo de vida? É a fé. O justo foi chamado para viver por fé. Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que ter conhecimento bíblico e isso tem que ser traduzido na minha vida como uma forma prática. Eu não posso viver de forma religiosa, eu não posso viver entrando e saindo de igreja, andando com a Bíblia debaixo do braço sem saber o poder da palavra de Deus. E o impacto nasceu justamente para isso, para trazer praticidade para a sua vida. O que é isso? Trazer uma vida prática. Você sabe que em 26 anos, eu falo aqui de São Paulo, do nosso ministério, eu vejo pessoas que chegam à nossa igreja totalmente com suas vidas quebradas, destruídas, família, finanças, enfim, várias áreas da vida em ruínas, e ao conhecerem a graça de Deus, passam a desfrutar de uma transformação de vida. E hoje eu vou continuar com você crescendo o quê? Como diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento. Eu quero lembrar que nós estamos em meio a um estudo. O Impacto ele tem sido praticamente um estudo aqui onde eu tenho trazido verdades bíblicas. Nós estamos no meio de um estudo entre a lei e a graça, a diferença da lei e da graça. E hoje nós vamos continuar avançando nesse sentido. Eu quero lembrar para você que no último programa nós estudamos que os gentios eles foram enxertados na oliveira boa, na oliveira perfeita. É isso que nós vimos no último programa. Mais uma vez eu falo que todos os nossos programas Impacto no nosso YouTube, você procura lá como playlist, estão todos ordenados em sequência para que você possa estudar de forma didática. E hoje nós vamos continuar estudando a diferença da lei, quando eu falo lei eu estou falando da lei mosaica e a graça de Deus. Eu tenho ensinado aqui que existem duas alianças, e quando eu digo eu tenho ensinado, logicamente respaldado pela palavra de Deus. Duas alianças entre Deus e o seu povo. A primeira aliança era a aliança legalista de Moisés, primeiro sacerdócio. Depois, a graça de Deus. Então essas duas alianças que Deus tem com o seu povo. Na verdade, ele tinha a lei e agora o que vigora é a graça de Deus. Então a lei, ela não vigora mais. Você precisa ficar com isso muito claro no seu coração. A lei não está mais operante, a lei não vigora mais. Nós já vimos aqui que a lei, a palavra diz isso, caducou, não está mais em exercício. Então nós não temos nada com a lei mosaica. O que vigora agora? A graça de Deus, a nova e eterna aliança. Então a lei não vigora mais. A Bíblia diz que já caducou, nós já estudamos isso, que agora é uma outra dispensação, a nova e eterna aliança, como eu disse, e a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E toda escritura, diz a palavra, ela é inspirada por Deus. E nós entendemos que mesmo no Velho Pacto, no Velho Testamento, os profetas que profetizaram no Velho Pacto, eles já estavam profetizando a respeito do que viria, a graça de Deus. Então,
O tema de hoje é exatamente isso, que os profetas, eles já anunciavam o quê? A graça de Deus. E eu quero mostrar para você hoje alguma dessas promessas que no Velho Pacto nós já vemos canalizando, apontando para um bem real que era a graça de Deus. Então eu vou mostrar para você algumas passagens do Antigo Testamento que falam a respeito da graça de Deus. E agora você vai entender isso com clareza. Então aí na sua casa, se você puder pegar a sua Bíblia, eu encorajo você, toda vez que eu aparecer aqui, você tá com a sua Bíblia em mão, para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Eu quero mostrar o primeiro texto de hoje. Você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias 31, 34. A palavra de Deus diz, lembrando que eu vou mostrar agora, os profetas do passado falando do que viria, apontando para a nova aliança. Olha o que diz em Jeremias 31, do 31 em diante. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No 32 ele diz assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais. A pergunta que vem é: qual aliança que o Senhor tinha feito com os pais desse povo? Era a aliança mosaica, a lei de Moisés. Então Jesus está falando, não é mais conforme essa aliança que eu fiz com seus pais. E continua dizendo assim: no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. No 33 ele fala assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. A pergunta que vem é: quais são esses dias? A palavra de Deus diz, nós já estudamos, que são os dias até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Lembra que nós estudamos no programa passado que foram enxertados na oliveira boa? E continua dizendo: diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Agora, então, o que Deus está falando aqui? Não vai ser mais em tábuas. Antes, Moisés tinha as leis escritas lá em tábuas. Agora, Deus está falando assim, ó, eu vou imprimir as minhas leis, não mais em um pedaço de madeira. Eu vou colocar nas mentes. Eu vou colocar as minhas leis aonde? No coração. O que a Bíblia está falando aqui? Da graça, a nova e da eterna aliança. Vamos continuar lendo. E ele fala assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Olha só, todos me conhecerão. Todos me conhecerão, todos aqueles que foram escolhidos, justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram predestinados, eleitos desde antes da fundação do mundo. Todos esses vão conhecer a Jesus Cristo. Estamos lendo aqui os profetas do Velho Testamento. E continua dizendo: todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que o Senhor fez conosco, nós estamos vendo aqui o velho pacto, os profetas dizendo que aquilo que o Senhor já fez conosco, e hoje nós já entendemos que vivemos a nova e eterna aliança, isso que o Senhor fez conosco, Ele fará com o povo judeu. Então, o povo judeu vai esperar a volta de Cristo e Jesus voltará para mostrar para eles que ele era o Messias, que eles não receberam. Então, é exatamente sobre isso que está apontando essa palavra profética. Então, essa aliança é uma aliança incondicional envolvendo quem? As duas casas de Israel. Não é feita somente entre Deus e Judá ou entre Deus e Israel, mas inclui o quê? As duas casas de Israel. Então inclui a nação judaica, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, enfim, todos os patriarcas, né, todos aqueles que são da promessa em Abraão, Isaac, Jacó. Agora Deus está falando que tudo isso será concretizado para todos aqueles que são filhos da promessa. Então essa profecia, ela recebe a confirmação e nós podemos ver isso em outras passagens. Eu quero mostrar mais algumas para você ainda hoje. Então abra sua Bíblia comigo em Isaías 59, 20 e 21, que diz assim, ó: virá o Redentor. A pergunta que vem é: quem é o Redentor? Diga aí sem medo na sua casa: Jesus. Jesus é o Redentor. Está dizendo aqui, ó: virá o Redentor, Jesus, a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Então, aqui o Senhor viria. Aqui os profetas estão anunciando, ó, vai vir um Redentor. Jesus, ele viria para quem?
para os de Jacó, para que eles se convertessem. No 21 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti. Então, o Senhor falando aqui para o profeta, ó, essa é a minha aliança, o meu espírito que estava ali sobre o profeta para profetizar, para falar em nome de Deus, Deus estava dizendo aqui que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Então, mais uma vez aqui, os profetas anunciando que viria o Redentor. Jesus, ele já veio e ele já cumpriu todo o plano. Eu quero mostrar para você ainda mais uma passagem, nós estamos lendo aqui os profetas que apontavam, os profetas que já anunciavam a graça de Deus. Olha o que diz em Jeremias 32, 40 e 41. Fala assim, ó: farei com eles aliança eterna. Você vai se lembrar, na última ceia, quando Jesus pega o cálice, ele fala: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna. Então aqui nós estamos lendo mais uma palavra profética. Agora nós estamos lendo o que? Jeremias 32, que está dizendo: farei com eles aliança eterna, ou seja, a graça de Deus, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que nós estamos vendo hoje aqui é o tema do nosso encontro, nosso impacto, é profetas da antiga aliança, aqueles do velho pacto, apontando, anunciando o que viria. O Redentor, anunciando Jesus Cristo, ele veio e nós estamos aqui só entendendo agora toda essa peça, como se fosse um grande quebra-cabeça, e nós estamos tendo a revelação, o conhecimento que vem através do Espírito. Eu quero mostrar ainda mais para você, olha o que diz em Ezequiel 37, 26 em diante, fala assim, ó: farei com eles aliança de paz. Por que fala aqui que vai fazer uma aliança de paz? Porque até hoje aquele povo vive em guerra. Se nós vamos olhar a história do povo judeu e toda aquela região, eles vivem em guerra. Então Deus está falando: eu vou fazer com eles uma aliança de paz. Continua dizendo: será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A gente vê essa briga pelo santuário, naquele povo árabe, judeus, brigam pelo pedaço de terra, mas Deus está dizendo aqui que ele fará o quê? Aliança perpétua. Ele vai estabelecer, vai multiplicar e vai colocar o santuário no meio deles para todo sempre. No 27 diz assim: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então o povo de Israel será restituído. O povo de Israel vai viver tempos de paz. Quando? Quando as promessas se cumprirem. Jesus já veio, nós já tivemos esse entendimento, mas os judeus não o receberam. Mas ele voltará para que os judeus, povo eleito, aqueles que têm sangue, que são da promessa, Abraão, Isaac e Jacó, da linhagem da bênção, para que eles possam também ter um entendimento, para que eles possam viver tempos de paz como nós acabamos de ver. Eu quero mostrar para você ainda o que diz em Ezequiel 36, do 25 e diante, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26 diz assim: dar-vos-ei coração. Por que a Bíblia diz aqui que vai dar um coração? Porque eles têm um coração velho, eles têm um coração legalista. Deus está falando: eu vou te dar um coração novo. Dar-lhes-ei um novo coração, um coração novo. Olha lá, novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observareis. 28 ele finaliza dizendo: habitareis na terra em que dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então a nova aliança é o que já vigora. A nova aliança é aquilo que os judeus eles irão conhecer no tempo perfeito do Senhor. No tempo perfeito de Deus, todo o povo judeu, aqueles que, como eu disse, têm o sangue israelita, que são da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, da bênção, eles vão ter esse entendimento. Então, não é que é algo adicional à lei mosaica. A graça não é algo que vai adicionar. Não, pelo contrário. A graça claramente é algo diferente da lei mosaica. Não é que vai acrescentar. Não, Deus vai trazer para os judeus aquilo que ele já trouxe para nós, a nova aliança.
E eles vão ter toda essa revelação. Tudo isso que eu e você já temos hoje, o povo judeu vai ter também. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, onde eles estavam vivendo um tempo de legalismo, eles vão também ver a graça de Deus. Eles precisam conhecer essa graça. E a nova aliança, ela vem o quê? Substituir a lei mosaica. Ela não vem, como eu disse, acrescentar. Ela vem substituir. Porque a lei mosaica nós já estudamos, nenhum judeu ali conseguiu cumprir a lei, por isso que Jesus veio. E agora Jesus traz a nova aliança para que eles tenham todo este entendimento. Eu quero mostrar para você ainda hoje, nós estamos aqui praticamente em um estudo, então eu quero mostrar para vocês, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, veja o que diz em Jeremias 31, 32. Eu estou mostrando para você hoje os profetas da antiga aliança apontando, mostrando, falando sobre o que viria, a graça de Deus. Então, em Jeremias 31, 32 diz assim, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Qual aliança que Deus havia feito com os pais? Ali, com Moisés. A lei mosaica. Deu a Moisés a lei para todo aquele povo. E agora o profeta está dizendo, ó, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Ou seja, aquele povo anulou a aliança. Aquele povo não cumpriu aquilo. Deus está falando assim, ó, não vou fazer aliança como eu fiz com seus pais, porque eles anularam a minha aliança. E ele diz assim, ó, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o que a gente está entendendo aqui? Enquanto a lei mosaica ela estava vigorando, ela trazia somente o quê? Ela era, na verdade, né, a sombra, já mostrei isso para você, que a Bíblia diz, dos bens vindouros. Ela estava vigorando, era uma sombra, ela estava apontando, ela estava indicando algo que viria no futuro. O que viria? E a gente pode dizer hoje que já veio. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A imagem real das coisas. A lei era a sombra. Então a sombra você não tem um bem real, você tem algo que está ali mostrando somente uma sombra. Agora, quando a graça vem, ela traz a imagem real das coisas. E eu quero mostrar para você ainda mais passagem bíblica. Como eu disse, hoje é praticamente um estudo bíblico. Eu quero mostrar para você o que está em Hebreus 10:1, que diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, é exatamente isso que nós estamos estudando aqui, tá vendo como a palavra de Deus explica tudo isso, não o bem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, a lei é um sistema legalista. E o que está dizendo? Ela não pode tornar ninguém perfeito. Você sabe que os judeus ofereciam sacrifício, mas diz aqui, ó, ninguém pode se tornar perfeito por essas ofertas. Sacrifício ano após ano, era perpetuamente que eles faziam aquilo. Deus não tinha nada com isso e Deus não tem hoje nada com isso. Então, o sistema de lei e de sacrifício do Antigo Testamento, ele era algo repetitivo, porém algo que não trazia redenção. Trazia somente um sacrifício, mas não trazia nenhuma redenção. Somente Jesus Cristo, quando veio e trouxe, e foi o Cordeiro Pascal, e foi o nosso Cordeiro, aquele que se colocou no nosso lugar, verteu um sangue santo, somente Ele trouxe o quê? Redenção. Somente Jesus trouxe a nova aliança. E agora não há mais a necessidade de ficar repetindo ou complementar algo, porque por um só sacrifício, diz a palavra, eu e você fomos aperfeiçoados. Jesus veio, Ele fez esse sacrifício. E agora não tem mais por que eu e você ficarmos aqui tentando completar algo. Não tem como eu e você ficar aqui tentando completar algo, a obra de Cristo. A obra foi feita. E nós temos que entender isso e receber isso. Então, o sacrifício na cruz, ele foi definitivo. E esse é o novo nascimento. E nós temos que ter entendimento do que a Bíblia está dizendo. Eu quero ir para o final hoje, mostrando ainda mais para você o que dizem João 3,3. Diz assim, ó, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Só a graça, amados, só a graça é algo que faz com que nós nasçamos de novo. Então é através da graça que eu e você podemos ter uma nova vida. Na lei, o pecado ele era o quê? Ele era encoberto. Agora na graça, o pecado ele não é mais encoberto, ele é apagado. Na graça, o pecado ele é esquecido. E vamos juntos ainda mais um pouco, que eu tenho um tempo para mostrar para você o que diz agora em Jeremias 31, 34. O finalzinho diz assim, ó, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais, como eu disse, acabou o pecado. O Senhor aniquilou o pecado. Você está entendendo? O que? A lei do pecado não está mais sobre as nossas vidas. Então vamos continuar ainda lendo o que diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios 5:17, que diz assim, ó,
E assim, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo aí na sua casa, diga glória a Deus por isso. Se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura, é o que diz a palavra de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, na nova aliança, há um novo e vivo caminho. Para onde? Para a presença de Deus. Nós não precisamos agora, Senhor, entramos na sua presença, porque nós já estamos na presença de Deus. Nós temos um novo e vivo caminho, que não é mais através agora de um sacrifício, não é mais através agora de alguma observância da lei mosaica, não. Agora é através do quê? Através da fé, porque o justo vive por fé. Se você aguenta mais um pouco comigo, vamos juntos. Olha o que diz em Hebreus 8:6, fala assim a palavra do Senhor. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Qual é a superior aliança? Jesus é o mediador da superior, a graça de Deus, essa é a superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Isso aqui é maravilhoso. A aliança mosaica, ela não provia da habitação do Espírito Santo, porque esse não era o seu propósito. Por isso, o povo não tinha o poder necessário para quê? Para cumprir as exigências da lei. Então, na nova aliança, o que acontece? Cada indivíduo, ele é salvo, ele é capacitado por quem? Por uma ação do Espírito Santo. E nós somos capacitados por uma ação do Espírito Santo para fazer justamente a vontade de Deus. Então é esse relacionamento que Deus busca conosco. E eu quero fazer 3 perguntas para nós terminarmos. Como aquele relacionamento ele pode ser restaurado? Para pensar. Como que o próprio homem, nós, podemos ser restaurados? E a terceira pergunta é como é que eu e você podemos nos reconciliar com Deus e entrar com Ele novamente em aliança? E eu creio que agora você já sabe, se você está comigo aqui desde o início, desde o primeiro impacto, você já sabe a resposta. A resposta é que somente pela graça de Deus e somente através da fé nós podemos nos reconciliar com Jesus Cristo. Olha, isso é maravilhoso, isso é revelação de Deus para a sua vida e eu quero finalizar porque no próximo encontro, você não pode perder o próximo, no próximo impacto eu vou falar para você o que aconteceu antes da cruz e depois da cruz. Eu vou trazer ali para você vários pontos antes e depois da cruz. Então eu espero você no próximo impacto. Eu estou finalizando, eu quero lembrar que nós estamos na TV Milagro todos os dias, a partir das 20 horas, com conteúdo em graça para você. Então, se você nos acompanha pela TV Milagro, todo dia, 20 horas, nós entramos aqui com programação de Deus para sua vida, que você possa estar conosco crescendo na graça e no conhecimento. Lembrando que você pode acessar o nosso site www.cristovive.com.br, acompanhar. Você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só você procurar como Cristo Vive SP. E faça contato conosco para você também receber através do WhatsApp, enfim, material e nós podemos gerar uma conexão espiritual juntos. Nosso telefone está aparecendo para você na tela, você pode nos chamar, vai ser um prazer poder estreitar os laços com você. Além disso, eu quero lembrar que você pode baixar o nosso app, você pode ter o nosso site mobile aí no seu celular, é só você ir na sua loja virtual e procurar Cristo Vive São Paulo e você vai ter o nosso aplicativo em seu celular. E eu termino dizendo para você que é sempre para mim um motivo de muita alegria, de gratidão. Eu louvo a Deus por poder ter passado com você mais um tempo precioso, trazendo a vontade de Deus para sua vida. E não se esqueça, estamos no final, mas não se esqueça disso. O amor resgata, mas é a graça que transforma. Eu espero você no próximo impacto. Eu amo a sua vida, eu sou o Bispo Fernando e nós estamos apenas começando. Graças e paz a todos. Tchau!